entrou aqui hoje para ouvir essa palavra, que você entrou aqui hoje, aleluia, para poder ter um direcionamento na tua vida. E como é importante nós, aleluia, nos atentarmos e poder entender aquilo que o Senhor Deus tem para cada um de nós. Amém, Jesus? Se coloque de pé um minuto, por favor, em reverência à palavra que é de Deus e não minha, para que possamos então, aleluia, ouvir Deus falar nessa noite no nome do Senhor Jesus. Livro de Jeremias, Velho Testamento, livro de Jeremias, capítulo de número 31. Jeremias, capítulo de número 31. A partir do versículo 1, se você não trouxe a Bíblia, você vai acompanhar por aqui. Livro do profeta Jeremias, capítulo 31, versículo 1 em diante. Diz assim a palavra do Senhor para o meu, o seu, para o nosso coração nessa noite, diz assim: Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as tribos de Israel, e elas serão o meu povo. Assim diz o Senhor, o povo que escapar da espada achará graça no deserto, Israel mesmo, quando eu fizer descansar. Há muito que o Senhor nos apareceu, dizendo: com amor eterno te amei, com benignidade e te atraí. Ainda te edificarei e será edificada, ó Virgem de Israel. Ainda será adornada com os teus adufes e sairás com o coro dos que dançam. Ainda plantarás vinhas nos montes de Samaria. Os plantadores plantarão e desfrutarão dos seus frutos. Haverá um dia em que gritarão os vigias sobre o monte de Efraim: levantai-vos e subamos a Sião, ao Senhor nosso Deus. Agora versículo de número 25. Restaurarei a alma cansada e saciarei toda a alma entristecida. Amém, Jesus? Glória a Deus. Poder se assentar glorificando ao Senhor. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Irmãos, o capítulo 31 do livro de Jeremias é um dos capítulos mais emocionantes da Bíblia, porque é um capítulo que está inserido a esperança, a consolação e a restauração de um povo escolhido por Deus. Quando nós falamos de amor, nós estamos falando, aleluia, de um Deus que, como disse João, em João 3,16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho amado para que tivesse uma morte de cruz. Veja o tamanho deste Deus, veja o tamanho do amor que esse Deus tem por você. Ele entregou o seu único Filho, Jesus Cristo, para que ele padecesse uma morte, e uma morte terrível, como a morte de cruz.
para que você não enfrentasse a cruz, para que você não morresse naquela cruz, Jesus morreu por você, perdoando os seus pecados. Amém, Jesus? Então, quando Jeremias, ele tem a visão, a revelação desse capítulo 31, ele está falando para uma Israel, para um povo que se dizia de Deus, que estava escravizada. Eles estavam debaixo de um jugo, e um jugo pesado, o jugo da escravidão. Quando, meu amado, nós estamos enfrentando um problema, quando nós estamos enfrentando uma dificuldade na nossa vida, são momentos difíceis na nossa vida. Às vezes são problemas e dificuldades que saem fora do teu alcance, sai fora, aleluia, da sua maneira de poder resolver. Essa é a grande realidade. Israel estava numa situação que ninguém, mas ninguém podia ajudá-la, a não ser Deus. Porque infelizmente, meus amados, o homem, ele é desobediente a Deus por natureza. Adão e Eva desobedeceram a Deus no jardim do Éden e pagaram o preço. E qual foi o preço? Ser lançado fora do jardim do Éden. E o jardim do Éden, o que tinha no jardim do Éden de tão poderoso na vida deles? A presença de Deus. E eles foram lançados fora por causa da desobediência. Então, obedecer a Deus não é uma coisa, não é uma missão fácil para o homem, não. Porque infelizmente, o homem, sendo um ser vivo, sendo um ser pensante, sendo, aleluia, um ser que toma decisões, muitas dessas decisões são tomadas fora da palavra do Senhor. E aí, vem o que? Vem a consequência. Era a consequência que o povo de Israel estava passando. Eles estavam escravizados, eles estavam debaixo de um jugo, aleluia. Eles estavam ali, aleluia, já há muito tempo fora da sua cidade, do seu país, da sua casa e com a sua família dividida. Olha que situação. Por quê? Porque Israel desobedeceu ao Senhor. Não desobedeça a Deus, meu irmão. Não desobedeça a Deus para que não venha coisas ruins sobre a tua vida. Porque a desobediência traz coisas ruins para nossas vidas. Por mais, aleluia, que seja difícil, mas não desobedeça a Deus. Permaneça obediente ao Senhor. Mas mesmo lá no exílio, mesmo lá na escravidão, havia, aleluia, um Deus no céu que estava de olho em Israel. Mesmo quando nós estamos, aleluia, fora dos caminhos do Senhor, mesmo quando os nossos pensamentos não batem com os pensamentos do Senhor, Deus ainda assim tem os seus olhos voltados para a nossa vida. Isso se chama o quê? Misericórdia. A palavra do Senhor diz: se não fosse as misericórdias infinitas, misericórdias do Senhor, nós seríamos fulminados, nós não estaríamos mais aqui, não havia mais homem na face da terra. Quem está entendendo, diga amém. Então, nós só estamos vivos aqui nessa noite, nós só vamos participar da ceia, hoje preparado pelo próprio Deus, nessa noite, é por causa da sua infinita misericórdia. E sabe qual é o aspecto da misericórdia? É que a misericórdia, ela se renova a cada manhã, aleluia. Então o que passou, passou. Deus não vive de passado, Deus vive de coisas novas. Entenda isso, por favor. Então, o Senhor deu uma visão a Jeremias, porque essa era a vontade de Deus. Ei, a vontade de Deus para a sua vida, ela é boa, perfeita e agradável.
diz ali o livro de Romanos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E é isso que Ele tem para a sua vida. Então entenda, por favor, não adianta você buscar os seus próprios interesses, não adianta você começar a dar ouvido ao teu coração, porque você vai perder essa vontade de Deus para a sua vida. Amados, cair é muito fácil, se levantar é difícil. Derrubar um prédio de 20 andares é fácil. Você chama um engenheiro, ele vai colocar os explosivos no lugar certo. Um prédio de 20 andares que levou 4 anos para ficar pronto, em menos de 5 segundos ele vem no chão. Então cair é muito fácil, levantar que é difícil. Quem está entendendo, diga amém. E o que a palavra de Deus diz? Que aquele que está de pé, vigie para que não caia. Por quê? Porque o Senhor sabe em qual sistema nós estamos incluídos. Nós estamos na terra, irmão. Nós vivemos no mundo. E o mundo jaz no maligno. Existem mais coisas lá fora para te tirar da presença de Deus do que para te aproximar da presença de Deus. Sim ou não? Essa é a realidade. Então nós precisamos estar atento que a palavra do Senhor, para não cairmos na astuta cilada do diabo, que é o nosso principal adversário, é aquele que tem lutado contra a tua vida para te envergonhar e para te tirar da presença de Deus. Satanás envergonhou Israel, o povo escolhido de Deus, que estava no centro da espiritualidade da terra chamada Jerusalém, foi tomada por Nabucodonosor. Nabucodonosor arrebentou a cidade, destruiu o templo do Senhor, pegou o povo de Israel, amarrou eles com a mão para trás e levou eles como escravos para a Babilônia. A Babilônia, meu irmão, se encontrava 2.000 quilômetros longe da cidade de Israel. Quer dizer, eles foram para distante do seu país. Por quê? Porque eles desobedeceram ao Senhor. E sabe o que eu entendo? Jesus, Ele te ama, mas Ele não vai aprovar os seus erros. Quem está entendendo, diga amém. Deus, o Senhor Jesus, não é um pai que mima os seus filhos. É um pai que ensina os seus filhos e que ama os seus filhos. Porque o pai, que mima, mesmo o filho fazendo coisa errada, passa a mão na cabeça, sim ou não? Não é verdade? Mas o pai que ama, quando o filho faz as coisas erradas, o que ele faz? Ele repreende. Ele ensina o que é certo. E o povo de Israel, para aprender o que é certo, estava sendo levado como cativo para a Babilônia. Presta bem atenção, tem pessoas que estão nesse exato momento sendo escravos dos seus pensamentos, sendo escravos dos seus sentimentos, sendo escravos da sua própria vontade. Por quê? Porque estão abrindo mão da palavra de Deus, estão abrindo mão da comunhão com Deus, e isso não vai dar certo na sua vida. Há muitas pessoas aí fora que se arrependem em ter saído da presença de Deus, e hoje já não conseguem mais voltar. Por quê? Porque estão até o pescoço afundado no lamaçal do pecado. Essa é a grande realidade. Assim se encontrava Israel. Humanamente falando, não tinha nada que pudesse mudar, aleluia, a vida de Israel. Humanamente falando, não tinha nada o que fazer para que eles saíssem daquela condição caída, humilhada, escravizada, no fundo do poço, sem a presença do Senhor. Mas o Senhor teve misericórdia do povo de Israel. Havia pessoas que foram levadas como escravas, mas que ainda serviam ao Senhor. Havia homens ali como Daniel, havia homens ali como Ezequiel, havia homens ali como o próprio Jeremias, o profeta Jeremias, que foi homens que foram levantados dentro do cativeiro, no terreno do inimigo.
para servir de porta-voz para o seu povo. Quem está entendendo, diga amém. Mesmo em meio à destruição, aleluia, em meio à escravidão, Deus ainda teve misericórdia do teu povo. Ainda levantou homens ali para falar através da boca deles, aleluia. Deus está tendo misericórdia de você, meu irmão. Deus está tendo misericórdia de você, minha irmã, porque você ainda está tendo a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor. Entenda isso. Porque chegarão dias que você vai procurar a palavra e não vai mais encontrar. Porque a volta de Jesus está próxima. Tem gente que parece que quando ouve falar nisso, né? Faz, eu não acredito. Quanto tempo faz que isso minha mãe falava, meu pai falava, o meu avô que nem está aqui mais falava. E até agora nada. Mas a volta de Jesus é iminente, ninguém vai poder impedir, ninguém vai poder falar que não vai voltar, porque Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Mas Ele precisa, para que se cumpra a palavra na tua vida, você precisa estar na presença do Senhor. Então Jeremias vai trazer o capítulo 31, é um dos capítulos mais emocionantes da Bíblia, do Velho Testamento. Porque fala de voltar a esperança a um povo escravizado. Voltar a alegria a um povo que está distante do Senhor. Mas entenda, eles estão sem força. Mas o que Deus vai fazer? Pela sua infinita misericórdia, o teu amor, Ele vai se aproximar daquele que está caído. Aleluia, louvado seja o nosso Deus. Ele vai se aproximar, Ele vai estender as mãos, Ele vai fazer promessa para aquele que está distante, caído, aleluia, porque a intenção de Deus não é que aquela pessoa se perda, não é que aquela pessoa, aleluia, vá para o inferno. A intenção de Deus é que você vai morar com Ele no céu. Mas você vai precisar mas você vai precisar aceitar a ajuda de Deus. Que foi com Israel, que Deus fez com Israel. Ele diz: há muito que o Senhor nos apareceu dizendo, com amor eterno te amei, em benignidade te traí. Você está entendendo o que Deus está falando? Que o Senhor Jesus, Ele está pronto nessa noite a perdoar os seus pecados. Pronto nessa noite a abrir para você uma nova oportunidade, para que você alcance a mudança na sua vida. Só que, meu irmão, Israel precisava aceitar. Deus, Ele preparou tudo para que esse povo voltasse a Ele. Mas o povo teria que renunciar àquilo que estava escravizando eles. Quem está entendendo, diga amém. Porque não é o local que faz o crente, é o crente que faz o local. Daniel não se contaminou, Sadraque, Mesaque e Abednego não se contaminaram, Ezequiel não se contaminou, Jeremias não se contaminou. Aleluia, eles não buscaram os deuses da Babilônia, eles não falaram a língua da Babilônia, aleluia, eles não andaram como os babilônicos andavam. Entenda. Pastor, eu moro num lugar que é terrível. Eu tive uma infância que foi assim. Porque o meu pai me abandonou. Meu irmão, entenda, nada disso é desculpa para Deus. Porque se você quiser, você muda a sua história. Esses homens não se curvaram, mas permaneceram firmes, ao ponto do quê? De trazer a restauração a Israel. Jeremias pregou por 40 anos, no exílio no exílio de 70. Ezequiel pregou, Daniel pregou, Sadraque, Mesaque e Abednego pregaram, num exílio de 70 anos.
A palavra de Deus diz no livro de Salmo que a vida do cristão é de 70 anos. Passou disso, é cansado e é fato. Uma vida eles passaram escravizados pela sua desobediência. Mas louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que com a tua infinita misericórdia, aleluia, nos abre a oportunidade nessa noite de reconciliamento, de restauração, aleluia, de nossas vidas, de nossa espiritualidade, do nosso amor para com Ele, para que possamos, aleluia, andar novamente junto com Ele, nesse novo e vivo caminho que vai nos levar à salvação. Então, é claro, num processo tão terrível como esse, as pessoas estavam como? Aleluia! A palavra do Senhor diz que as pessoas estavam como? Cansadas e tristes. Por quê? Porque nós temos uma coisa dentro de nós chamada consciência. E toda vez que você comete alguma coisa errada, toda vez que você faz alguma coisa errada, o que te acusa primeiro? A tua consciência. E por que a consciência ela vai falar alto? Porque você tomou uma decisão nos seus sentimentos. Só que a nossa consciência não tem nada a ver com nossos sentimentos. A nossa consciência está no nosso espírito. E é por isso que quando nós fazemos coisas erradas, a consciência depois nos acusa. Há pessoas que não têm estrutura para aguentar a acusação da consciência, sabia disso? Tem pessoas que quando é acusada pela consciência, mete uma arma na cabeça, dá um tiro. Tem pessoas que quando a sua consciência o ataca, ele põe uma corda no pescoço e enforca. Quem está entendendo, diga amém. Por quê? Porque são pessoas que ficaram tão distantes de Deus, mas tão distantes de Deus, por causa dos seus pecados, que não tem mais volta para ela. Olha o exemplo de Judas. Judas Iscariotes, ele foi chamado por Jesus para fazer parte, aleluia, aleluia, do seu ministério. Ele recebeu a confiança de Jesus. Ele ouviu todos os ensinamentos de Jesus. Ele viu, aleluia, todos os milagres que Jesus fez. E no último momento, foi o homem escolhido por Satanás para poder trair Jesus. Então, o que aconteceu com Judas depois? A sua consciência o acusou. E qual foi o fim de Judas? O suicídio. Você está entendendo o que eu quero te dizer? O diabo é um acusador. E se você abrir brecha para ele, se você, aleluia, abrir brecha para o diabo, ele vai te acusar. Até você desistir da sua própria vida. Se você não voltar para os caminhos do Senhor. Então, o processo que o Senhor tem para a minha vida e para a tua vida é a restauração. Então, para que a tua vida vá bem, você primeiro precisa estar bem com Deus. Porque a nossa área espiritual é o espelho da natural. Se você não está bem espiritualmente, o resto da tua vida não vai bem. Israel estava espiritualmente falando, falida, sem esperança. E por isso não dava nada certo para ela. Mas quando o Senhor nosso Deus se levantou do trono e disse, não, esse povo, eu vou resgatar eles agora. E estendeu as suas mãos, aleluia,
As coisas começaram a ficar diferentes para aquele povo. Sabe por quê? Porque ordenando Deus, quem impedirá? Aleluia. Sabe por que você está aqui nessa noite? Sabe por que você saiu da tua casa e veio para cá hoje? Porque Deus tem algo com você. Ele não quer que você se perda. Ele não quer, aleluia, que a sua vida se afunde. Ele está estendendo as mãos para você nessa noite, para que você saia desta condição da tua vida e tome posse da tua vitória hoje, como filho e filha de Deus, para a glória do Senhor. Aplauda ao Deus de Israel. Então diz a palavra do Senhor que Deus começou o quê? Deus começou a restaurar o que estava cansado. Sabe, aquela luta itinerante, aquela luta sem parar, buscando as coisas para dar certo, e parece um caminhão atolado, sabe, acelera, acelera, acelera e não sai do lugar. Assim estava Israel, e eles cansaram. Sabe qual era o pensamento deles? Olha, nós desapontamos tanto a Deus, que agora nem Deus vai mais nos ajudar. Eles perderam aí esperança. Não perca a esperança, porque enquanto há esperança há jeito, enquanto há esperança há vida, enquanto há esperança ainda há poder de Deus na tua vida, porque a última palavra é do Senhor, e ordenando Deus já disse isso daqui: quem impedirá, irmãos? Então o Senhor começou a restaurar a vida daqueles que estavam cansados, parando, desanimados, não queriam mais, achavam que não tinham mais valor, que não tinham mais promessa, que Deus havia abandonado eles. Aleluia. Deus começou a restaurar essas pessoas através de quem? Através da palavra de Jeremias, de Ezequiel, aleluia, que estavam firme e forte anunciando a palavra do Senhor dentro daquele cativeiro. Amados, entenda, Deus está falando com você nessa noite. Deus está falando ao teu coração. Às vezes você acha que para você acabou, que a tua vida não tem mais jeito, que você não vai ser mais feliz, que você não vai conquistar mais nada na tua vida, que nada mais vai mudar. Eu venho aqui no nome do Senhor dos Exércitos a dizer para você, aleluia, que você está enganado, porque o nosso Deus é Deus de maravilhas, o nosso Deus é Deus de milagres, o nosso Deus é Deus de coisa nova. E Ele vai te surpreender. Ele vai te surpreender. Aleluia. E começou a levantar aquele povo. Aquele que não orava mais começou a orar. Aquele que não acreditava mais começou a se lembrar das histórias passadas. Amados, é isso que Deus trabalha no nosso coração. Porque hoje pode estar difícil para você. Hoje pode estar numa situação difícil na tua vida. Mas amanhã Deus pode mudar todas as coisas. Eu adoro um salmo que diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Aleluia. A noite significa morte, o dia significa vida. Amém? Amém, Jesus? Aleluia. Deus está falando. Pode estar tudo morto na tua vida, pode estar tudo, aleluia, que não tem mais jeito na tua vida. Mas quando raiar o dia, a vida, as coisas vão começar a dar certo para você. Mas você precisa obedecer ao Senhor. E aí diz a palavra que Ele estava restaurando os cansados. Aleluia. E também, aleluia, estava levantando as almas entristecidas. Por que a tristeza? Porque a tristeza vem. Porque que a tristeza, ela assume um lugar no coração do homem, na vida do homem. Por quê? Porque é falta da alegria de Deus. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, é o Espírito da alegria na nossa vida. Quem está entendendo, diga amém. Homens do passado como o apóstolo Paulo, Pedro, Tiago, João, eles venceram através, aleluia, da força do Espírito de Deus.
Porque, meu irmão, aqueles homens, eles dormiam e acordavam com palavras assim no seu ouvido: ó, nós vamos matar vocês, nós vamos prender vocês, vocês vão ser decapitados, vocês vão ser crucificados como foi Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Eram perseguidos dia e noite. Mas Paulo vai dizer que ele não tinha a sua vida por preciosa. O que interessava para ele, que estava em primeiro lugar na vida dele, era Cristo, e cumprir a sua missão em Cristo. Quem está entendendo, diga amém. Eles não estavam nem aí, se iam ser presos, mortos, eles não estavam nem aí. Eles só queriam viver a alegria que era servir ao Senhor Jesus. Então todos esses temores que há na vida do homem, todos esses temores que hoje acampam no coração do homem, né? Temor pelo dia de amanhã, temor pelo que vai comer, pelo que vai vestir, se vai ter dinheiro para pagar as contas. Temor, né, irmãos? Aleluia. Se vai casar ou não, se vai ter família ou não. Todos esses temores é porque o homem foca essas coisas e deixa de focar o céu. Jesus, ele disse: buscai primeiro o reino, buscai primeiro o reino e a sua e as demais coisas. Nós podemos inverter e buscar as demais coisas primeiro, depois o reino. Nós temos que buscar o reino para que as demais coisas venham. E o que é buscar o reino? É colocar Jesus Cristo como prioridade da minha vida. Será que você pode dizer um amém bem forte aí? Amém significa assim seja, né? É colocar Jesus Cristo como prioridade da sua. Era isso que o Senhor estava falando para Israel: me coloque como prioridade na tua vida. Me coloque, porque eu vou tirar vocês daí. Eu vou trazer vocês para próximo de mim novamente. Eu serei o Deus de vocês e vocês serão o meu povo. Eu vou levantar o que está caído, eu vou restaurar o que está cansado, eu vou restaurar Israel. Você está entendendo o que Deus está falando? Deus vai restaurar seu casamento, Deus vai restaurar sua saúde, Deus vai restaurar seu trabalho, Deus vai restaurar sua autoestima, Deus vai restaurar sua vida sentimental, Deus vai restaurar, aleluia, todas as áreas da tua vida. Mas levanta, ó Israel, e adore o Deus da sua vida. Essa promessa que Deus faz para mim e para você. Meu irmão, nós estamos vivendo num mundo conturbado. Nós estamos vivendo num mundo que não tem mais lei. Nós estamos vivendo num mundo, meu irmão, que o errado é o certo e o certo está errado. E quem defende o que é certo vai ficar isolado. E quem defende o que é errado vai ser exaltado. Inversão de valores, relatividade na verdade. O que os irmãos entendem disso? Que a volta de Jesus está próxima. E Ele vem buscar uma igreja lavada e remida no teu sangue. Ele vai restaurar todas as coisas da nossa vida. Porque nós vamos sair dessa terra corrompida para ir para um lugar bendito pelo nosso Deus, que Ele já preparou para nós. Então, meus amados, Deus estava restaurando Israel, restaurando para que eles permanecessem na presença de Deus. Ei, irmãos, nós precisamos estar firmes na nossa promessa. Nós precisamos estar firmes no nosso caminho. Nós precisamos aguentar firme a pressão que está sobre nós. Porque eu vou ser sincero para os irmãos. Eu estou há 30 anos convertido. Aí você vai falar: em 30 anos, pastor, você já caiu, você já desviou, você já saiu da igreja? Não. Nunca me aventurei a fazer isso. Nunca pedi 5 dias para Jesus, para fazer minhas vontades. Não. Já cometi muitos erros. E aprendi com os meus erros. Porque a gente erra
E Deus permite até mesmo o erro, para que você prove o gosto amargo do erro e depois não cometa mais o mesmo erro. Aí você vai se tornando o quê? Experiente. Você vai começando o quê? É como que você andasse em um lugar que tivesse mina no chão, num campo minado. Aí você começa a desviar daquelas minas que podem destruir a tua vida. A experiência vem aí, não cometer os mesmos erros. Mas eu nunca desviei, nunca saí da presença do Senhor, nunca voltei para o mundo. Não fiz isso. Aguentei firme até agora e eu creio que até o final da minha vida eu vou aguentar. Mas já passei pelo vale da sombra e da morte. Já tive oportunidade de negar Jesus, de abandonar o caminho de Deus. Já tive oportunidade de fazer isso. Passou pertinho de mim. Era só uma decisão. Mas e o temor a Deus? E a consciência? Em pensar, falar assim, não, se eu faço isso agora eu vou para o inferno. Ou será que o inferno é tão bom, tão bonito, tão gostoso, que as pessoas não estão mais ligando mais em escolher entre o céu e o inferno? Porque a Bíblia diz que é um lugar onde vai haver ranger de dentes. A Bíblia diz que é um lugar de sofrimento agudo, de perdição para a eternidade. Pior do que a primeira morte é a segunda morte, que é a morte espiritual. A separação completa de Deus. Israel voltou para os caminhos do Senhor. Deus livrou eles do cativeiro, porque eles deram ouvido. É claro, demorou 70 anos. Mas eles, aleluia, antes tarde do que? Entenda isso. O seu dia pode ser hoje, o seu momento pode ser agora. Às vezes a escravidão que você está vivendo, às vezes a humilhação que você está passando, pode cair por terra agora, decidindo você obedecer a Deus. Isso pode mudar na tua vida. Aí, irmãos, o cativeiro caiu por terra, porque Deus, Ele restaurou, aleluia, os cansados, aleluia, e levantou as almas que estavam tristes. Deus deu uma injeção de ânimo naquele povo. E aquele povo começou a glorificar a Deus, exaltar ao Senhor. O Espírito de Deus voltou. Eles começaram a cultuar ao Senhor, se arrependeram dos seus maus caminhos e voltaram para Deus. Aí olha o que acontece. Salmo de número 126. Olha a restauração completa de Israel, que é a restauração completa que Deus quer fazer na tua vida. Aleluia, porque a promessa de Deus não falha na minha, na sua, na minha, aleluia, na nossa vida, porque Deus é fiel. Salmo de número 126, eu estou chegando lá. Cântico de degraus, a saída de Israel do cativeiro, aleluia, não foi em vão que Jeremias pregou. Não foi em vão as palavras de Ezequiel, não foi em vão as palavras de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abidnego, aleluia. Não foi em vão, aleluia, Daniel ir para a cova dos leões. Não foi em vão Sadraque, Mesaque e Abidnego ir para a fornalha ardente. Não foi em vão, Deus estava no controle de todas as coisas. Deus está no controle da tua vida. Salmo de número 126 diz assim: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, estávamos como os que sonham. A nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos de alegria. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por eles, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos cheios de alegria. Restaura a nossa sorte, ó Senhor, com as tuas correntes de Neguebe.
O que eles estavam cantando? A alegria da soltura, aleluia, a alegria, porque acabou o cativeiro. Quem está entendendo, diga amém. Jesus é o nosso Senhor e Salvador, Ele já pagou o preço da cruz do Calvário, Ele já abriu a prisão para que você saia dela. Não se mantenha cativo de nada, não se mantenha escravo de Satanás. Porque o Senhor está prometendo para você uma nova vida, uma nova história, que você só vai experimentar se você for fiel ao Senhor, permanecendo na presença do Senhor. Quem está entendendo, diga amém. E aí olha só a promessa: os que semeiam com lágrimas, colherão com cânticos de alegria. Quem semeou com lágrimas? Jeremias, Ezequiel. Jeremias era perseguido por isso. Ezequiel era perseguido por isso. Sadraque, Mesaque e Abednego, aleluia, em fornalha ardente. Aleluia, Daniel em cova de leões. Lágrimas, sofrimento, angústia. Para você estar sentado aqui hoje, aleluia, mesmo sem conhecer, aleluia, a nós que estamos aqui, mas foram muito noites de joelho no chão e cara no pó, pedindo para o Senhor trazer alma, pedindo para o Senhor trazer uma vida. Quem está entendendo, diga amém. Quando chega alguém, aleluia, pela primeira vez na igreja, quando chega alguém para visitar a igreja, aleluia, eu olho para o céu e agradeço ao Senhor, é resposta das minhas orações. É resposta das orações dos irmãos que têm nos ajudado a fazer essa obra. E aí vai dizer: os que semeiam com lágrimas colherão com cânticos de alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará com cânticos de alegria, trazendo consigo os seus feixes. Quem leva a semente vai voltar com a colheita. Quem leva a semente, chorando, andando, mas crendo, não desiste, vai voltar com a colheita, aleluia, vai voltar com os fechos, que é a recompensa de Deus na nossa vida. Então se prepara, Deus vai te recompensar. Eita glória! Deus vai te recompensar com a vitória na tua vida, com o milagre na tua vida. Deus vai te recompensar, aleluia, com a tua família de volta. Deus vai te recompensar, aleluia, com um trabalho abençoado para você. Deus vai te recompensar, aleluia, caindo por terra toda a humilhação que você está passando. Deus vai te recompensar, porque Ele é fiel, poderoso na minha vida e na tua vida. Quem está entendendo, diga amém. Essa foi a vitória do povo de Israel, que reconheceu que estava errado, pediu perdão a Deus e voltou para o caminho. Se você hoje aqui está fora do caminho, volte. Não vale a pena continuar, porque o caminho fora de Jesus é caminho de morte. Não há vida fora de Jesus. Quem está entendendo, diga amém. E hoje Jesus quer restaurar a sua vida. Deus quer restaurar a sua casa, sua família. Isso depende muito da sua decisão. Depende muito da sua decisão para que isso aconteça. Fique de pé nessa noite em nome de